Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu acho muito importante estudar a vida de Jesus. Nos grupos de estudo que eu tenho o privilégio de conduzir, eu gosto de voltar mais ou menos uma vez por ano e tirar algumas semanas para estudar um dos evangelhos ou a vida de Jesus olhando para os relatos juntos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Atualmente, estou fazendo isso com algumas pessoas no livro de Marcos. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisas que estamos observando em nossos estudos. Hoje, sobre o fato que João batizava e algumas coisas que aprendemos disso. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 988 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento da palavra. O evangelho registrado por Marcos começa com o papel de João Batista. Os primeiros versículos do livro dizem que João veio em cumprimento de profecias feitas séculos antes como mensageiro para preparar o caminho do Senhor Jesus. Sobre o trabalho desse homem, Marcos escreveu: "E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão." A importância do arrependimento, do batismo e da remissão de pecados ficaria cada vez mais evidente no ensinamento de Jesus e seus apóstolos. Mas a mensagem de João já apontava para a necessidade de uma decisão de mudar a direção da vida e aceitar a imersão nas águas para receber o perdão dos pecados. Esses três temas continuam sendo importantes por uma simples razão afirmada pelo apóstolo Paulo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo escreveu em Romanos 3, versículo 23. O pecado é ofensivo a Deus e separa o ser humano do seu Criador, como disse Isaías 59, versículos 1 e 2. Sem o perdão, a reconciliação com Deus seria impossível. Deus deseja a salvação de todos. Paulo orientou Timóteo sobre suas orações e acrescentou em 1 Timóteo 2, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas Deus não obriga ninguém a voltar à comunhão com Ele, pois respeita a liberdade de cada um de buscar ou não a reconciliação. Reconciliação que depende em parte do arrependimento. Pedro disse em 2 Pedro 3, versículo 9, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem de João Batista achou ainda mais força quando Jesus começou a pregar, dizendo, conforme Mateus 4, versículo 17, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele disse que quem não se arrependesse, pereceria. Lucas 13, versículo 3. Depois da sua ressurreição, Jesus incumbiu seus apóstolos com a missão de pregar sobre a necessidade da fé e o batismo para a salvação. Marcos 16, versículo 16 e Mateus 28, versículo 19. Os apóstolos foram obedientes, instruindo seus ouvintes, dizendo, como Pedro falou em Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. João, Jesus, Paulo, Pedro e muitos outros têm sido fiéis na divulgação da mensagem salvadora, mostrando a necessidade do arrependimento e batismo para receber a salvação em Jesus Cristo. Você acertou a pergunta 988? Organize cronologicamente as seguintes mulheres: Batseba, Joquebede, Maria Madalena e Sara. A resposta certa
Sara, Joquebede, Batseba e Maria Madalena. Nós encontramos a história de Sara, que era mulher de Abraão, no livro de Gênesis. Joquebede era mãe de Moisés e aparece no livro de Êxodo. Batseba, mulher de Urias e depois de Davi, em 2 Samuel, e Maria Madalena no Novo Testamento, mencionada em todos os 4 relatos do Evangelho. Então a sequência certa: D. Sara, B. Joquebede, A. Batseba e C. Maria Madalena. E a pergunta 989 vem também do livro de Marcos, capítulo 1. Como a voz do céu descreveu Jesus logo depois do seu batismo? Chamou Jesus de A. Profeta fiel, B. Cordeiro de Deus ou C. Filho amado? Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Jesus e os apóstolos reforçaram o mesmo ensinamento. E hoje, nós ainda precisamos nos arrepender dos nossos pecados e receber perdão por meio do batismo para ter a nossa reconciliação com Deus. Jesus deseja a salvação de todos nós, mas cabe a nós aceitar o que Ele oferece. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.